Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando o livro de Mateus, mas hoje o Senhor deu outra direção. Então amanhã continuaremos. Hoje vamos falar em 1 Samuel, capítulo 1, do 1 ao 19. Quando o tema é Deus escuta a oração. Você está orando com verdade? Você conhece sua integridade? Tem alguma penina te tirando a paz? Penina que eu falo é qualquer tipo de problema. Deus está escutando a tua oração. Vamos ver aqui em 1 Samuel. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramatim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra era Penina. Tinha filhos, Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. O que me chama a atenção é que a esposa de Eucana, a primeira era Ana. Mas Penina tinha filhos e Ana não tinha. Mas tem pessoas que quando tem alguma coisa que o outro não tem, ela quer escarnecer, ela quer zombar. É o que aconteceu aqui. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estava o sacerdote do Senhor, Ofnis e Finéas, os dois filhos de Eli. A gente vê que Eucana era um homem sério, porque todos os anos ele subia para oferecer sacrifício ao Senhor. Ele tinha compromisso com o Senhor. Aí você pode dizer, mas ele tinha duas mulheres? Sim, porque naquela época era normal. Se uma não desse filho, ele poderia arrumar mais uma para dar filhos. Então isso fazia parte da tradição da época. Mas o que me chama a atenção aqui era a integridade dele com o Senhor. Ele tinha responsabilidade com o Senhor. Isso é um exemplo para mim e para você. Independente das suas lutas, tenha responsabilidade com o Senhor. Independente do que você está passando, seja o que for, tenha responsabilidade com o Senhor. Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porção a Penina, sua mulher, e todos seus filhos e a todas suas filhas. Veja que ele dava porção a todos seus filhos e todas suas filhas. Então não era um nem dois. Ele tinha bastante filho de Penina, não é verdade? Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor tivesse tornado estéril. Veja que Ana não era estéril porque queria. Foi o Senhor que tornou ela estéril. Mas, independente dos filhos que ele tinha, ele amava a Ana e dava porção dobrada a ela. A gente vê aqui claramente que Eucana era um homem íntegro. Eucana abençoava os filhos, as esposas, mas Eucana tinha um compromisso com o Senhor. Independente de qualquer coisa, não deixe o seu compromisso. Se a luta está grande, mas o Senhor é primordial. O Senhor é o principal na minha e na tua vida. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. Pensador de Ana. A outra tinha filhos e filha, mas achava pouco a provocava. Porque não foi culpa dela, o Senhor que cerrou a madre dela, mas a outra provocava. Quantas situações o inimigo não cria na vida de um servo e uma serva, de provocação, de zombaria, mas o Senhor vê todas as coisas, não te preocupa não. Independente do que você e eu passe, o nosso compromisso com o Senhor está em primeiro lugar. E a gente vê isso na vida de Ana. Assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. A situação de Ana não era fácil, porque a outra não perdoava, todos os anos a provocava. E Ana aqui chorava e não comia, por conta da dor, da humilhação, da tristeza. E muitas vezes você passa isso, e eu. Às vezes não é questão de filha, é em outras situações, mas passamos. Mas não deixe o Senhor. Porque há situações que é para nos aprimorar. Há situações que é para a gente aprender com ela. Aí
Aí você diz, mas humilhação dói. Sim, é verdade. E o que Jesus passou na cruz do Calvário? Não é verdade? Então, nesse mundo a gente sempre vai ter aflições. Mas a gente tem de bom ânimo que o Senhor venceu o mundo e eu e você vence com Jesus na frente. Então Eucana, seu marido, lhe disse, por que choras, Ana? Por que não comes? É porque estás mal teu coração. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Veja que dá a entender que ele tinha 10 filhos. Né? Porque ele ainda se preocupa. Ele, por que tu chora, Ana? Em outras palavras, eu te amo, eu estou aqui contigo. Mas existem coisas que isso não é o suficiente, como não era na vida de Ana. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Eli era o sacerdote, né? Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela não deixou de ir na casa do Senhor. Diante de toda aquela humilhação, ela foi para o altar do Senhor e ali chorou abundantemente. A vitória tem que ter choro. A vitória tem que ter clamor. A vitória tem que ter compromisso com o Senhor. A vitória tem que ter adoração ao Senhor. Fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que me chama a atenção aqui é que Ana, além de pedir um filho, pediu um homem, porque ela fez um voto para dar ao Senhor. E para trabalhar na obra, tinha que ser homem. Ana teve uma atitude, Ana creu, Ana orou e Ana adorou. É um exemplo para mim e para você. Sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli observou na sua boca. Aqui diz que ela perseverou em oração. A Bíblia não diz orar sem cessar? Então vamos perseverar em oração. Porque Ele é fiel para fazer muito mais do que eu e você pensa ou imagina. Glória a Deus. Porquanto Ana no seu coração falava, só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagar. Além da dor dela, do sofrimento dela, a outra humilhando, ridicularizando, o sacerdote da época ainda teve ela por embriagada. Quantas vezes nós somos julgados? Mas fica na posição como Ana ficou. Olha o que Ana ensina a mim e a você diante do sofrimento dela. E disse Eli, até quando estarás tu embriagada, aparta de ti o teu vinho? Repreendeu, né? E ela não tinha bebido vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela foi humilde com o sacerdote. Ela disse, não, Senhor meu. E ela disse que estava com a alma atribulada e estava derramando diante do Senhor. Ela não deu resposta nenhuma a ele, foi humilde e falou o que estava sentindo. Também não contou o porquê. O segredo é esse. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Filha de Belial, Belial significa o adversário, o maligno. Ela disse, olha, não me tenha por filha de Belial. Porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Ela falou que estava falando do desgosto, da dor, da tristeza dela ao Senhor. Por isso que ela estava se reportando ao Senhor daquele jeito. Aí veja o que ele fez, o sacerdote. Então respondeu ele, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que te fizeste. Ele abençoou Ana, ainda profetizou para que Deus o abençoasse e desse sua bênção. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela orou, o pastor da época abençoou ela, ela se alimentou e o semblante não era mais triste. Por quê? Porque na oração o Senhor renova. A Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Foi o que aconteceu com Ana e a gente em oração, adorando, acontece a mesma coisa. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá.
Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Não é lindo isso aqui? O Senhor se lembrou de Ana. O Senhor deu a vitória de Ana. Sabe por quê? Porque Ana não respondeu com atrevimento a Penina, porque Ana foi para o lugar certo adorar. Quando chegou lá, o sacerdote teve ela por embriagada, mas ela disse o motivo, sem dizer qual seria realmente o motivo, disse que estava angustiada de alma. O sacerdote abençoou ela, e quando ela voltou, o Senhor lembrou dela e deu o filho. O Senhor é fiel, Ele lembra de mim e de você. O segredo é estar na porta adorando, clamando e louvando e chorando, porque Deus escuta nossas orações. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.